Eu fiz o teste e deu uma posição e fiz toda a questão do laudo. Hoje eu sou laudado. Eu tenho uma coisa que é muito importante para os autistas, né? O CIPTEA. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Conversas que Cuidam da Mente. Aqui a gente fala sobre comportamento, sobre emoções, sem romantizar. E para o episódio de hoje, eu trouxe essa pessoa maravilhosa que é o Júlio. Júlio, fala para o pessoal quem é o Júlio. Bem, o Júlio é um engenheiro agrônomo, formado aqui na Universidade Estadual de Maringá, fez mestrado, fez doutorado. É, Hoje, né, tem uma filha, tem 16 anos, vai ser bailarina, né? Está se formando em balé neste ano. Também sou professor e coordenador de curso de agronomia, né, numa instituição aqui na cidade de Maringá. E isso é muito interessante porque é uma coisa que eu brinco. Eu falo que eu sou engenheiro agrônomo, eu produzo agrônomos, né? Então Perfeito. faço a produção de agrônomos para a comunidade. Oi, alunos do professor Júlio, tudo bem? Conta aqui pra gente como que é o professor Júlio. Segredo, eu não conto para ninguém, eu prometo. Júlio, quem é você além da profissão? Bem, além da minha profissão, eu sou muito assim religioso, né? Então eu participo muito na Igreja Católica desses trabalhos, né? Então eu sou catequista, né? Não de uma turma só, são de duas. Também sou ministro da Eucaristia, né? No presente momento eu sou coordenador da Pastoral da Comunicação e da Pastoral da Ecologia Integral que nós estamos implantando lá na nossa paróquia. E também sou o pai da dona Giovana, né? Que quando ela precisa levar para cima ou para baixo, tá aqui o paizão para fazer o serviço, né? E eu gosto muito de ajudar, né, as pessoas. Nós fizemos alguns trabalhos lá na instituição, nós estamos fazendo até outros que estamos começando a fazer, sempre nessa questão de ajudar o próximo. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer isso é ter essa visão de sempre estar ajudando o próximo. Perfeito. Ô, Júlio, mas como começou sua trajetória? Conta pra gente. É, eu só nasci em São Paulo, Ah, tá? 1976, ou seja, 50 anos atrás, morei numa cidade chamada Laranjeiras do Sul. hum, De Laranjeiras do Sul, nós fomos para uma cidade que fica do lado chamado Quedas do Iguaçu, que todo mundo pensa que é perto de Foz do Iguaçu. não é? Não. A distância de Maringá a Foz do Iguaçu é a mesma de Quedas do Iguaçu a Foz do Iguaçu. É mais Interessante. próximo de Guarapuava do que do que de Foz do Iguaçu. Você sabe o porquê do nome de Quedas do Iguaçu? Por causa que lá foi feita uma represa, Salto Osório, porque Salto Santiago é antes, Salto Osório é depois. Salto Osório, e lá era uma queda, né? E daí Uhum, deram quedas do Iguaçu que era o Rio Iguaçu, né? aham. Então eram umas quedas do Rio Iguaçu, e daí ficou com esse nome. Aí em 1991, agora vem a parte comédia, no dia 1º de abril, mudei para Maringá. Mas Maringá, a minha família, a gente já tem bastante tempo aqui na cidade, né? Meu vô foi pioneiro aqui da cidade, um dos primeiros funcionários do Banco do Brasil aqui, né, também foi juiz de paz. Minha mãe nasceu aqui em Maringá. Não sei se o pessoal sabe. Sabe o Maringá Park? Sei, Na frente, na esquina da Santos Dumont, tem aquelas lojas. sim. Você sabia que aquele local era um hospital? Não, eu Minha sou mãe, nova em Maringá, então minha mãe nasceu lá. olha só. Né? Então, nós temos esse vínculo, né? Até meu avô e a minha mãe têm nome de rua aqui na cidade. Né? Aonde? No Jardim Diamante, meu avô, e a minha mãe tá no Monte Sinai e Monte Sião. Né? Então, Interessante. os dois têm nome de rua porque são pioneiros da cidade. Né? Então, é uma das coisas interessantes aqui na cidade de Maringá é isso, né? Que eles homenageiam os pioneiros da cidade. Espero que quando eu estiver, eu também consiga esse Bom, feito. Mas para daqui a bastante tempo. E além disso também, né, eu mudei aqui para Maringá e eu trabalhei,
arrumava o computador, né? Sempre arrumei computador. E eu fiz em 1997. Espero que a dona Karen Schwab assista isso daqui também. Ela foi a minha mentora. Nós fizemos a página da Prefeitura de Maringá. Uau! Ó, 1997. Tá? Então, desde aquela época, a Prefeitura de Maringá tem. E nós trabalhamos por bastante tempo nessa página. Ela era considerada uma das melhores do país na época. Tinha um Uau! prêmio do IBEST, se eu não me engano. Aham. Nós competimos de pau a pau com a página da Prefeitura de Porto Alegre. Uau! Então nós sempre sempre tive esse trabalho. Fiz vestibular, aí eu fiz o vestibular para agronomia da UEM, aí eu fiz o vestibular de verão e do inverno. Passei nos dois. Então aí eu entrei, fiz o curso de agronomia, montei uma outra página, que daí eu parei de trabalhar lá, mas eu arrumava computadores, e o curso de agronomia, como ele é integral, você não fica somente numa posição, você tem espaços, a gente chama Uhum. de janelas. Sim. E o que eu ia fazer nessa janela? Eu trabalhava arrumando computadores aqui na região. Então eu trabalhava arrumando computadores e uma professora, a professora Marcelina, ela viu esse meu trabalho e nós montamos um insetário. O que é um insetário? Imagina uma caixa com um monte de insetos espetados nela, no qual você tem o nome do inseto, você sabe de onde é que ele vem, para onde ele vai, o que ele causa de danos, por exemplo, na agronomia. Eu peguei isso daí e joguei para a forma digital. Nós estamos falando de 2002. Tá? Se eu não me engano, tá funcionando até hoje no site da UEM. E nisso daí, o professor João Vida, ele viu esse trabalho quando eu terminei o curso, né? Até eu fiz o meu TCC com a professora Paula Pinto, e eu passei perto da sala dele. Eu era um dos únicos na época, eu já tinha celular nessa época. Eu fui um dos primeiros da Global Telecom a ter. Era Global Telecom, nem vivo era. Eu fui um dos primeiros a ter celular. E daí eles me chamavam, né? Me chamavam carinhosamente de Bebop. Por quê? Por causa do barulho, né? Eu esqueci de vez em quando de deixar no silencioso. Eu já não esqueci. E nisso daí eu tocava no meio da sala de aula, né? E eu tava um dia conversando, e esse meu professor, ele era conhecido como um professor muito bravo. E eu passei na frente da sala dele, falando alto, é um dos meus grandes problemas. E ele olhou para mim e falou: Júlio, preciso falar com você. Eu quase desmaiei. Imagino. Eu fiquei com muito medo na época. E ele chegou e me convidou para fazer o mestrado. E logo após o mestrado, eu fiz o doutorado. Né? O mestrado registrou patente, a gente montou um software. E o doutorado eu trabalhei com uma coisa, ó. Hoje todo mundo fala de visão computacional, né? Uhum. O computador enxergar as pessoas. Eu trabalhava com visão computacional em 2004. Uau. Tá? Até hoje é um trabalho de referência na agronomia, principalmente no que se diz a crescimento fúngico. Não é à toa que ele está publicado na Alemanha como um formato de livro. Né? Então, isso é muito interessante. E depois disso, né, eu trabalhei como professor na Uningá. Da Uningá, eu fui para a Unifatesc, que fica na cidade de Paranavaí, e lá me transformei em coordenador. E agora Minha tô... cidade, tá? e, e agora estou como coordenador do curso de agronomia aqui na Unifama, aqui em Maringá. Começando novamente o curso. O curso só tem 2 aninhos, é um bebê, Bebê ainda. entendeu? Mas eu espero que ele se torne um curso referência aqui na cidade, né? Isso aqui é o símbolo da agronomia, para quem não sabe, tá bom? Ah, tá vendo? Ô, Júlio, mas o que que te levou para a agronomia? É. A terra que eu tenho tá aqui embaixo da minha unha, tá? Só pra avisar. Vou ser sincero com você, como eu mexo muito com informática, eu Aham. falei, se eu fizer informática e do jeito que eu sou, né, que daqui a pouco a gente deve comentar um pouco sobre isso, Aham. eu vou bater de frente com os professores. Hum. E isso vai ser complicado para mim. Aham. Então, eu decidi o seguinte, eu vou fazer um curso que eu não sei nada. O que o professor falar para mim, tá certo, Acredito. entendeu? Falou, tá certo.
Pronto, não vou reclamar. Nós tínhamos uma disciplina de informática no primeiro Aham. ano. Foi a única disciplina. Eu confirmei a minha ideia no dia dessa disciplina. Eu fiquei com, sem brincadeira, eu fiquei com 4,9,5. Tirei 4,9,5 na disciplina. E no último bimestre era um trabalho. Era eu, mais os outros alunos. Uhum. Eu montei o trabalho de todas as turmas. E eu Aham. expliquei para eles, né? Mas é claro, eu fazia uma explicação um pouquinho mais ou menos, e para minha turma, eu expliquei totalmente detalhado. Éramos em 5. 4 tiraram 10 e eu tirei 9,5. Eu fui perguntar pro professor por que desse 9,5. Ele falou: você sabe demais. Se eu sei demais, né, deveria tirar 10. Era uma comédia na prova. Eu gostava sempre de sentar. Eu tenho minha posição específica em algumas posições, né, em alguns locais. E na sala de aula, lá no G56, sala 201, eu sentava sempre beirando a porta. No dia da prova, eles chegavam antes de mim e deixavam somente a carteira do meio, com 4 folhas embaixo. Não preciso nem explicar para que era aquelas 4, né? Nem vamos falar Sem isso. detalhes. Então, isso daí eu fiz o curso de agronomia mais por causa disso, por eu não saber isso é uma nova área. E hoje eu acho que eu tô me dando bem no curso, né? Ai, que ótimo. Não sei se agora você disse que daqui a pouco você talvez vai falar sobre essa situação que você vai trazer depois, mas qual foi o momento marcante que mudou a sua vida? Não tem 2 anos que isso aconteceu, tá? É um momento que vou ser sincero, me libertou. A palavra que eu uso é me libertou. As amarras que eu tinha, que aconteciam comigo e eu não sabia o motivo, me essas amarras estouraram, né. Foi eu descobri que eu sou autista. Suporte 1, mas eu sou um autista, né. Então, as dificuldades que eu tinha, os momentos que eu queria ficar sozinho, como eu falei agora há pouco, eu fazia o trabalho para os outros, mas eu não gostava que ninguém me ajudava, né. Então, eu me achava assim: "Por que eu tô fazendo isso?", né. Matemática, ia tranquilo, então eram coisas assim que que eu olhava pra mim e falava assim: "Mas não tô entendendo por causa disso", né. Até uma amiga minha chegar pra mim, mesmo sabendo que eu já era por mais de 20 anos, né, ela chegar pra mim e falar pra mim: "Ó Júlio, você já ouviu falar", né, no caso ela tinha falado sobre um outro pesquisador, né, mas é o autismo suporte 1. Eu fiz o teste e deu uma posição e fiz toda a questão do laudo. Hoje eu sou laudado, eu tenho uma coisa que é muito importante para os autistas, né, o CIPTEA, que é uma carteirinha que a gente tem, Uhum. que é específica para autistas, né? Isso daí nos dá, assim, é dolorido falar isso, mas privilégios, né? Tipo, nós podemos estacionar na vaga de PCD, nós podemos ter isenção de de PVA, por exemplo, mas esse dinheiro que a gente gasta, que a gente não gasta com isenção de PVA, gasta com terapeuta, alguns gastam com Uhum. remédios, então tem outros gastos, né? Então é uma coisa assim que a gente fala assim, ai, é benefício, mas sem brincadeira, não é tanto benefício, né? Até eu cito um exemplo muito legal, que é o Shopping Catuaí. Eu não entendia por que eu chegava no Shopping Catuaí cheio. Eu entrava no shopping, se eu via que o shopping estava cheio e o lugar que eu gostava de parar tivesse gente ali, eu pegava e ia embora. Aí minha esposa: "Vai porque você tá indo embora, Júlio?" Minha filha: "Vai porque a gente tá indo embora?" "Não sei, não sei", e eu ia embora. Eu não entendi o motivo. Hoje eu consigo entender esse motivo. Não é à toa, se vocês olharem lá no Shopping Catuaí, vocês vão ver que tem 2 vagas para autista, tá. E essas 2 vagas a gente utiliza, normalmente o autista ele utiliza essa vaga para parar. Então eu sei que eu tenho que ir naquelas vagas. Nisso que eu vou naquelas vagas, o que acontece? Eh, eu não me estresso, então eu consigo chegar até naquela posição e consigo fazer a eu sei que lá é um lugar seguro, eu sempre vou ter aquele local separado. Aham. Então, eu sei que eu vou chegar lá, vou estacionar e vou saber que eu posso ficar tranquilo.
coisa que eu não tinha antigamente, porque eu não sabia dessa, né, dessa singularidade que eu tenho, né. Então é muito interessante saber disso. Perfeito, Júlio. Júlio, o que me chamou a atenção, quando você fala a questão ali mesmo do autismo, mas não é só o autista, né, qualquer especificidade que leve as pessoas a terem o tal do privilégio, que realmente não é um privilégio, é direito por conta de uma necessidade que a maioria da sociedade realmente vê, às vezes, como privilégio. Mas é um direito, como você mesmo diz, por causa dessa necessidade que você tem de despesas além que outras pessoas que não têm a especificidade do autismo, não vai ter essas despesas também. Talvez até tenha, mas não com essa necessidade tão grande. Uma outra coisa que eu gostaria que você falasse para o pessoal, é como você acabou mesmo de dizer, foi um laudo tardio, então qual dica você daria para pessoas que têm um comportamento que às vezes não está se adequando e talvez ele seja autista e não se percebeu como autista? É o seguinte, quando você verifica que você pode ter isso, procura um psicólogo, né, ou um neuropedagogo, por exemplo, procure e peça para ele: "Ó, será que a gente pode fazer um teste simples para eu saber se essa é a minha tendência para o autismo? Porque qual que é a diferença entre, eu ser metódico e eu ser um autista metódico? O metódico, ele tem a metodicidade dele, ele faz aquilo lá, mas ele não tem prejuízo para a vida dele, né. Então, que nem eu estava citando para você, eu estava conversando com uma outra autista antes de vir para cá, Sim. e quase que eu perco tempo para chegar aqui, por causa disso. Ou seja, eu ia ter um grande prejuízo, porque eu ia ficar me culpando de não ter vindo aqui. Então, isso é uma coisa que esse início, esse start vai te passar se você é ou não é um autista, né. Não é assim: "Ai, porque eu tenho, eu não gosto de tal barulho. Ai, porque eu não gosto de tal coisa". Não, não gosto de tal coisa, mas essa tal coisa me dá problema. É que nem eu falei uma outra coisa que nós estávamos conversando, aqui nós estamos conversando aqui entre nós, né. Isso. Se várias pessoas começarem a conversar, eu simplesmente parece que eu fiquei surdo, o meu som some. Eu vou precisar da ajuda dela até, porque eu nunca vou conseguir entender o que você está tentando falar comigo. E muitas vezes eu passei por aquele esqueço o nome, aquele que colocam a audiometria. Sim. Eu fiz a audiometria e a audiometria falava que ele ouve muito bem, e não conseguia achar isso. Assim como eu ia para a escola, chegava da escola com sono, com sono, com sono. Eu tinha que dormir, porque eu não conseguia continuar o meu fazer as coisas. E com isso, como eu não conseguia continuar fazendo as coisas, o que que acontecia? Eu tinha que dormir e eu perdia toda a tarde dormindo para poder me recuperar da aula que eu estava tendo. E isso, quando eu tive essa descoberta 2 anos atrás, eu não entendia por que acontecia aquilo comigo. Hoje eu consigo entender e isso explica o que acontecia comigo. Isso é incrível, tá? Você conseguir se entender, mesmo que tardiamente, é interessante. Mas o grande problema que a minha amiga falou que ela tinha, era que eu poderia entrar no luto, Uhum. Sim. entendeu. E ela achou muito interessante isso, que eu não entrei no luto, né, porque eu agradeci a ela, agradeço sempre as 2, né, até eu posso. Sim, com certeza. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado, Cristiana, Que porque ótimo. por elas, hoje eu consigo me entender e hoje eu consigo lutar por isso dali. Porque, gente, pessoas da minha idade que eram autistas, principalmente do 2 e do 3, você sabe onde é que eles estavam ou estão? Não preciso nem falar onde é que eles estão, né? Estariam ali perto do Santa Rita ou estariam numa cidade aqui perto chamada de Jandaia do Sul, né? Então eu falo que eu sou um sobrevivente disso daí. E tem Sim. muitos sobreviventes aqui no meio de nós que não sabem quem são, e isso, sem brincadeira, liberta. Perfeito. E a gente que tem conhecimento da área do autismo, a gente sabe quando ele é suporte 1 e ele não é
não tem terapia, não é estimulado, ele pode ir desenvolvendo algumas especificidades e eh, Sabe uma coisa que me indo falaram para uma o vez? suporte 2 e Uhum. 3. Isso. Nós falamos que o autismo é um jogo de videogame ao contrário. A gente Isso, começa pelo pior vilão, que é o suporte 3, e vai pro 2 e depois vai pro 1. E isso. dependendo, você pode voltar. Voltar. Vai depender da terapia, vai depender dos estímulos Sim. que a pessoa vai tendo. Se não tiver estímulo, ele ele regride. Se Uhum. tiver estímulo, ele progride, ele evolui. Então, assim, tem que ter esse olhar, esse cuidado, né, consigo próprio e principalmente as mães, às vezes, que têm dificuldade também em identificar. Júlia, a gente está iniciando já para o nosso final aqui da nossa conversa. Me fala, para a gente finalizar, a última pergunta é: o que sua profissão, e vamos pensar no autismo ali também, né, a sua especificidade como ser humano, o que que ela te ensinou sobre as pessoas? É, a agronomia, eu, por exemplo, como eu falei agora há pouco, eu sou produtor de engenheiro agrônomo. E uma brincadeira que eu faço com meus alunos, eu falo o seguinte: eu falo que eles são meus carvãozinhos. O aluno que tiver me ouvindo vai saber que eu falo isso para todo mundo. Conta pra gente aqui depois. Carvãozinho. Por Tá? quê? Porque eu dou uma disciplina chamada de pedologia, tá? Estudo de rochas. Então, o carvão, se você, dependendo de como você dê uma pressão e der uma temperatura, o carvão ele pode se transformar em grafite, Aham. né? Ou ele pode se transformar em diamante. Ou seja, dependendo da pressão que eu vou causar, se eu vejo que aquele aluno é bom, mas eu aperto ele mais ainda, porque eu sei que lá no final ele vai virar um diamantinho. Lindo. E lá, eu normalmente eu cito aqui na UEM, que eu tenho um aluno bom, aí eu falo que eu venho, pego esse diamante bruto e dou uma lapidadinha aqui no mestrado e no doutorado e ele se vira uma joia rara. E eu já tenho vários alunos que fizeram mestrado, estão terminando o doutorado e são incríveis na área. Então, são pessoas que hoje me encontram lá, ô professor Júlio, e até hoje eu não me acostumei com uma coisa. Já são quase 20 anos de professor. Eu não me acostumei com uma coisa. Eu andando na rua, oi professor. Eu chamo os outros de professor, não, eu não. Oi professor, oi professor. E daí eu olho para trás, aí eu cumprimento de vez em quando, perdão, gente, não me lembro de quem que é, mas a fisionomia parece, daí a gente conversa e segue a vida. Então, uma coisa que eu vejo muito é isso. Eu devolvo o que a sociedade me deu, que foi esse curso incrível de agronomia, eu tento devolver o máximo possível. Então, a gente faz, por exemplo, lá na Unifama, nós fizemos um projeto no final do ano. Os alunos queriam plantar alguma coisa. E daí me veio na cabeça: vou plantar soja? Vou plantar milho? Não. Vou plantar girassol. Entrei em contato com a Embrapa me conhece lá, me passaram 1 quilo de semente de uma variedade que eles queriam fazer um teste com nitrogênio. Aí meus alunos, a gente foi e fez um teste de nitrogênio. Algumas emissoras descobriram que a gente tinha girassol lá, foram lá, fizeram vídeos, e daí muita gente visitando o nosso plantio. E nós fizemos o trabalho, né? Em cima disso daí. Hoje, por exemplo, uma grande parte da semente a gente está fazendo. Quando tem alguns eventos que a Unifama está participando, a gente faz a doação das sementes. E ninguém entendeu, só uma das pessoas descobriu o motivo de eu ter utilizado o girassol. Hum. Qual que é o símbolo da neurodivergência? Então, esse é um dos motivos. Então, eu tento vincular o máximo possível hoje. Eu sou uma das pessoas que mais se engaja nessa questão do autismo e na neurodivergência, né? Que a minha filha, por exemplo, é TDAH, então eu auxilio ela demais, ela me auxilia demais. Então eu tento me engajar muito nisso, né? Nós temos até um trabalho lá dentro da igreja que Uhum. nós temos uma missa específica para neurodivergência, né? Então é Interessante. de 15 em 15 dias no mês, né? Então é o Uhum. segundo sexta-feira e a quarta sexta-feira do mês. A gente tem lá na nossa paróquia lá, né? A paróquia Santo Expedito, Uhum. mas a gente faz na Capela São Jerônimo daí.
e o som é mais baixo, a luz é mais tranquila. Nós temos pessoas que ficam monitorando as crianças, né, porque tem muito pai que não vai na igreja. Uhum. Por quê? Vai na igreja, a criança vai, não consegue parar, os outros vão pensar: "Que filho birrento", mas não sabem que aquilo, a criança é uma criança autista, Aham. né. Então, isso daí a gente faz desse modo para os pais também poderem participar da comunidade, né. Então a Que gente tem todo esse trabalho. que perfeito, a gente gosta de dica, ó, já ficou uma dica aqui, ó, interessante. Júlio, o nosso papo tá maravilhoso, eu acredito que a gente vai ter um momento 2, porque tem muitos assuntos que a gente não chegou a falar sobre suas pesquisas, e Uhum. como a gente está encerrando, eu quero te dar uma lembrancinha para você ter vindo participar com a Opa, gente, para você, a hora que tomar chá, você lembrar da gente, que é uma caneca. muito E eu obrigado, viu. quero agradecer muito, mas muito mesmo a sua Opa, presença, foi agradeço. maravilhoso. Aham. Obrigada. Eu que agradeço, viu. E a gente fica por aqui, até o próximo episódio.